sem clemência. Não adianta tentar fugir da redoma arrebatadora que envolve o pobre favelado brasileiro, onde cada civil não passa de um investimento para os animais da classe A. As mentes demoníacas e monstruosas em troca de bens materiais que jamais poderão gastar. Matam milhares de jovens na faixa etária de 14 a 25 anos. Sequestram redes neurais. Aprovam leis que apoiam a impunidade entre os vermes capitalistas e obrigam os menos favorecidos a trabalhar, para que as bestas do capital possam desfrutar de suas fortunas em prisão domiciliar, em mansões de luxo que acendem a luz com palmas, financiado pelos 2 milhões de entorpecidos pelas cracolândias do Brasil, pelas 57 mil mortes por ano em decorrência da violência, pelo aumento de 1,7 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza, pelo câncer vendido pela indústria tabagista e pelos tratamentos acima dos padrões vendidos pela indústria farmacêutica, pelas 19 milhões de armas em circulação, pela venda sem controle do álcool e pela indústria do medo e da proibição, onde a falta de investimento na educação culmina numa catástrofe social sem precedentes que mantém o Brasil no topo, como um país homicida, com uma das piores distribuições de renda, com uma das maiores populações carcerárias do mundo e com o maior número de reincidência, causando um impacto morticida que poderia sem nenhum receio ser comparado com grandes conflitos que assolaram o globo terrestre. As mentes dos maiores criminosos de guerra, como a de Adolf Hitler, Mao Tse Tung, Hideki Tojo e Pol Pot, ficariam abismados ao perceber o plano sistemático de eliminação em massa da burguesia local, que garante um aumento de 699,5 em 30 anos de assassinato entre a classe escravizada, o aumento de 7% ao ano de pessoas residenciando em presídios. Ficariam abismados ao ver os nossos campos de extermínios sem muros e com a capacidade dos nossos algozes de camuflar e vender o inferno com balas traçantes como se fosse um pedaço do céu. Na pátria de chuteira e prostituição, onde me atrevo a afirmar, político corrupto é como se fosse o surto de ebola dos africanos no Brasil, onde as datas comemorativas comemoram o separatismo, a segregação, as guerras étnicas e pelo controle de outro ponto de tráfico de droga. Maquiavel tomaria aula de táticas de guerra com os nossos governantes, aprenderia como controlar toda uma nação, aprenderia como aplicar diariamente doses alienadoras cavalares nos desassistidos, injetando materialismo, ódio mútuo, preconceito, racismo, diferença de cor e gênero sexual e de classe, baseado na conta bancária. Enquanto paramos para assistir BBB e discutir as futilidades dos famosos, fica esquecido as 6,9 mortes por hora, as crianças prostituídas, as crianças na primeira infância manuseando armas de uso restrito das Forças Armadas, as crianças que nascem deformadas ou morrem infectadas por vírus que os próprios espalharam. Enquanto o Globo, Record, Band e outras redes televisivas sensacionalistas os mantêm pregados no sofá, o plano sórdido corre a 1 milhão de quilômetros por hora. Plano esse que consiste em multiplicar os corpos carbonizados, decapitados e esquartejados, ao passo que tudo corre às mil maravilhas para os novos senhores de engenho, os novos capitães do mato, armados, fardados e adestrados para garantir que a insurgência não afete o patrimônio do playboy, invade casa, agride física, verbal e psicologicamente os moradores dos bairros negligenciados, os cidadãos com a falsa tendência criminosa, moradores dos bairros estrategicamente marginalizados, para que as ações públicas só sejam prioridade em ano de eleição. Depois dos 5 meses que envolvem a festa democrática, os dedos que apertavam os botões nas urnas, agora apertam os gatilhos dos revólver, pistolas e fuzis, ou segura a faca no pescoço da vítima enquanto leva os seus pertences. As bocas que gritavam os nomes dos candidatos e as siglas dos partidos políticos agora discutem a liberação do sequestro ou o plano para o próximo assalto. Os tórax que vestiam as camisas partidárias agora vestem seus coletes à prova de bala e estão deitados suas trincheiras na briga pela sobrevivência. Mas não se ilude não, boy. Você é nosso alvo, financiador das nossas desgraças. Não quero o seu carro, nem o seu dinheiro, muito menos a sua puta de luxo. Quero reparação social, cultural e intelectual para o meu povo, para que possamos sair das nossas trincheiras e exigir justiça e punição severa para aqueles que nos põem no patamar de prisioneiros gulags. Você...